E aí galera, beleza? Hoje eu vou consertar esse equalizador aqui. Ele é um Summit EQP200. Ele é um equipamento de estúdio híbrido. Ele usa válvula e transistor. Depois eu vou abrir ele e vai dar pra vocês verem direito lá dentro. Já faz um tempo que ele tá aqui, né? Eu já sei qual que é o defeito dele. É esse op-amp aqui. Pra quem não conhece esse tipo de componente, ele é um operacional desse tipo aqui. Porém ele é fabricado com componentes discretos, né? Com os transistores, diodos, bobinas. Então ele chama Discrete Op-Amp, amplificador operacional discreto, né? Por causa da forma como ele é fabricado. Tem algumas vantagens de fabricar o componente desse tipo aí com componentes discretos, né? Você pode escolher os componentes que vão nele e tal. Você pode escolher transistor de baixíssimo ruído, por exemplo, né? Você pode fazer par extremamente bem casado de transistor para fazer o diferencial da entrada, por exemplo, né? E outra vantagem grande também é que você pode usar transistores de maior potência nele. Que com isso ele vai poder manusear carga de impedância menor, né? Coisa que com um componente desse aqui é meio complicado porque tem a limitação térmica dele e tal. Depois eu vou deixar um paper na descrição lá, vou deixar um PDF sobre esse componente aqui especificamente, né? E lá fala bastante coisa sobre ele, vantagens, desvantagens, fala um monte de coisa lá. Quem tiver mais interesse em saber mais sobre esse tipo de componente aí que não conhece, procura na descrição do vídeo que eu vou deixar o PDF lá. O modelo desse op-amp aqui é o 990 e ele é fabricado pela mesma empresa que faz o equalizador aí, pela Summit. Como ele está com problema, um canal do equalizador aqui está sem som. Ele é um equalizador de 2 canais e um canal está parado. E foi ele que queimou. Então eu pensei em usar um 990 de um outro fabricante, que é o John Hard, que é esse aqui, ó. E por que eu resolvi usar ele? É que esse componente aí ele foi desenvolvido pela Jensen, que é uma empresa que fabrica transformadores de áudio. São os melhores aí do mercado. E ele foi fabricado para usar num pré-amplificador de microfone, que é o Twin Servo. Ele foi fabricado em 79, foi desenvolvido em 1979. E desde essa época aí, pelo menos na minha visão, o John Hard é o maior especialista nesse circuito aí, né? Ele fabrica esse componente desde essa época aí. Porque o esquema dele é aberto, né? A Jensen projetou e deixou o esquema aberto. Então o que me veio na cabeça é, se o John Hard é o cara que é o maior especialista nesse componente aí, por que eu vou utilizar o 990 da Summit, né? Eu achei que fazia mais sentido utilizar o John Hard. Aliás, outras empresas também fabricam, né? Como eu falei, o circuito é aberto, então tem mais empresas que fabricam esse 990. Mas aí a gente foi cotar o valor do 990 na Summit, eu e o dono do aparelho aí. E lá ele custava $100. E o John Hard, além de tudo isso que eu disse, ele custa $50, custa metade do preço. Aí eu não tive mais dúvida, né? Pedi para comprar o John Hard aí e falei para comprar dois, né? Porque eu fiquei com medo de ter um canal diferente do outro. Se ficar um canal diferente do outro no equalizador estéreo aí, não vai ser legal. Numa masterização, algo assim, você precisa de dois canais muito iguais, né? E como o dono desse aparelho tem outros aparelhos dessa mesma marca, a gente já ia ficar com o op-amp de reserva dele, né? Mas aí que começou o problema, né? Quando eles chegaram aqui, eu instalei, eu percebi que eles estavam aquecendo demais. E o op-amp da Summit tem esse dissipador de calor, né? E o John Hard não. E eu não sabia se daria para colocar um dissipador de calor nesse daqui e resolver o problema. Se eu tivesse lido aquele paper lá que eu disse, o PDF, eu saberia, mas eu não tinha lido ainda. Porque eu não sabia o que tinha aqui dentro, né? É uma caneca de alumínio e eu não sabia se ela era toda preenchida e se esse material que preenchia ela se transferia, se tinha boa dissipação, né? Se transferia bem calor. Aí eu até pensei em desistir, né? Já cheguei até a combinar com o dono do aparelho aí, de que eu ficaria com os dois op-amps da John Hard e aí com o dinheiro ele compraria o da Summit mesmo, né? Pra gente evitar problema. Só que eu comecei a medir as tensões aí no circuito e tal, e eu vi que tava tudo ok, sabe? Não tinha nada de anormal. Eu fiquei encanado de por que tava esquentando tanto, o que tinha de diferente. Eu não sabia se a Summit poderia ter feito alguma coisa diferente no circuito para aquecer e obrigar as pessoas a usarem o op-amp delas, né? Eu pensei um monte de coisa. Aí eu decidi mandar um e-mail pro John Hard para ver se ele respondia, se dava uma luz aí para mim.
E aí, para minha surpresa, ele respondeu rápido ainda e me pareceu bastante disposto a ajudar a resolver aqui, né? E eu achei bem legal essa atitude dele aí, porque imagina, se aqui no Brasil alguém com o prestígio dele aí não costuma ser nem um pouco solícito. E aí, depois de trocar alguns e-mails aí, o resumo da conversa foi o seguinte: ele falou que é normal o componente aquecer e falou que o ponto de trabalho normal dele é esquentar o suficiente para que a gente não consiga ficar tanto tempo com o dedo em cima dele. E era o que estava acontecendo aqui, então não tinha nada fora do normal, né? É mesmo assim eu estava encanado de por que esse aqui não esquentava tanto. Ele diz que usa esse tipo de invólucro aqui quando ele vai fazer algum teste, algum experimento, né? Que é um invólucro meio padrão. E como ele é de um material plástico e cheio de uma, não sei se é epóxi, sei lá o que tem aqui dentro. Então a dissipação de calor dos componentes aqui não é tão boa assim quanto no alumínio, né? E outra, no paper lá também já estava escrito e eu não tinha percebido que a caneca dele, além de ser de alumínio, os transistores aqui, ó, dá até pra ver aqui, ó, os transistores de média potência aí, né? Eles ficam conectados aqui no alumínio, para que a caneca aqui ajude a dissipar o calor dele para o ambiente. Então eu decidi colocar os 990 do John Hard aqui no aparelho, mas eu decidi também colocar esse dissipador, né? Esse dissipador aqui eu vou tirar desses op-amps aqui da Summit e vou colocar nos John Hard. E aí eu até falei para ele que eu pretendia raspar aqui a parte de cima para transferir melhor o calor e para a cola grudar mais, mas ele não recomendou. Ele disse que essa tinta branca aqui era muito fina e ela não sai, e essa parte preta aqui é uma proteção para alumínio. Ele não soube explicar que material era lá, mas ele falou que é uma espécie de proteção para alumínio. Então ele disse que se fizesse alguma diferença ia ser quase nenhuma na transferência de calor. E aí eu comprei essa cola aqui para fazer isso. É uma cola térmica de silicone e que eu já tinha usado ela para colar dissipador de calor em chipset de computador. E ficou bom, ela transfere calor legal e também gruda bem. Só que por precaução, depois também que eu colar, eu vou colocar cola epóxi aqui nos cantos, né? Eu vou dar uma ajuda aí com uma cola epóxi na fixação, porque eu não quero correr o risco desse dissipador cair dentro do aparelho ligado lá, né? Então tem que deixar bem firme essa cola. Então é isso que eu vou fazer. Eu não me lembro quanto tempo essa cola leva para secar, então eu já vou pegar os dois op-amps, eu vou tirar o dissipador de alumínio aqui, eu vou lixar bem a base dele para deixá-la bem lisa, limpar a superfície aqui dos John Hard, já está lá no aparelho. Vou limpar bem a superfície dele com álcool, vou aplicar a cola e vou deixar aqui pelo menos até amanhã, né? Vou deixar pelo menos umas 10 horas aí. E depois eu vou aplicar a cola epóxi ainda e deixar mais umas 10 horas, para depois ligar o aparelho aí e testar, ver como ficou. Quando for instalar eles na placa lá, eu filmo tudo e mostro para vocês aí. Bom pessoal, agora aqui já estão os dois colados com aquela cola térmica. E agora eu dei uma raspada no excesso da cola aqui, em todos os cantos. Agora eu vou dar mais uma limpada nele e vou colocar cola epóxi em volta de tudo aqui, para deixar mais firme. Ó, removi os op-amps antigos, fiz uma boa limpeza na placa, no local onde eles estavam, para que não ficasse nenhum tipo de contaminante entre as ilhas do op-amp. Essa aqui é a aparência que eles ficaram depois de colocar a cola epóxi aqui. Coloquei cola epóxi na volta toda do dissipador. Tá muito firme o dissipador aqui, ficou muito legal aqui. Eu não creio que isso aqui se solte não. Então agora eu vou fazer a instalação deles aqui e depois eu volto para dizer como ficou o funcionamento. O equalizador ficou pronto, os op-amps estão aí, né? Ele já está ligado há bastante tempo. Os op-amps esquentam, os dissipadores aqui esquentam, né? Mas ao contrário de antes, quando não dava para ficar tempo demais com a mão sobre eles, agora isso é possível. Então esse dissipador está ajudando a dissipar sim o calor dos componentes ali, está auxiliando. Como já haviam esses dissipadores aqui, né, nos op-amps antigos, eu não vejo motivo para não deixar eles aí, para não instalar eles nos op-amps da John Hard, porque diminui um pouco o calor aí nos componentes, não vai fazer mal nenhum, pelo contrário, às vezes pode ser muito bom. Quanto ao som dele, eu já havia testado
quando eu substituí só um dos op-amps e deixei o outro, o op-amp da Summit, né? O original dele. Aí eu testei bastante, tentei encontrar diferenças. Eu não consegui ouvir diferenças entre eles. Se houver diferenças, elas são bem sutis. Talvez lá no estúdio, onde o pessoal estiver utilizando esse equalizador, eles possam me dizer melhor se conseguiram ouvir alguma diferença ou não. Mas o fato desses op-amps serem fabricados por uma das maiores autoridades aí na construção deles, né? Acredito que a pessoa que tem a mais experiência na construção desses op-amps aqui, e ainda o fato dele ter custado metade do preço do Summit, eu não vejo motivo para colocar outro componente aí que não esses. Então, a princípio, a substituição aqui ficou excelente. Agora eu vou terminar de montar esse equipamento e ele vai para o estúdio, vai começar a ser utilizado. Se em algum momento houver algum problema, eu coloco aqui no mesmo post, eu comento se houve algum problema com a utilização desses outros op-amps. Eu tenho muita certeza que não vai ter problema nenhum, que vão ficar muito bons aí. Já havia visto uma outra pessoa comentando que tinha equipamento da Summit com esses op-amps da John Hard, mas foi só um comentário, eu acho que vendendo equipamento, eu vi alguma coisa, o pessoal estava vendendo e disse que estava com o op-amp John Hard, mas eu não vi ninguém instalando eles e comentando mais nada. Então por isso eu fiz esse vídeo aqui. Caso alguém também esteja com essa dúvida na substituição desse op-amp, acho que aqui a dúvida vai ficar esclarecida, né? Então valeu por terem assistido aí. Espero que essa dica tenha sido importante para alguém, ajudado alguém aí na decisão de trocar os op-amps. Se você já teve alguma experiência substituindo esses op-amps da Summit com algum outro e puder postar aí nos comentários, eu agradeço e vou gostar muito de saber. Então até mais, galera, até a próxima aí. Valeu!